Como vão, jovens? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula e nesta aula aqui vamos falar sobre as funções if e else. Essas duas funções servem para controle de fluxo em linguagem C. Como assim? Eles analisam em que circunstâncias uma instrução vai ser realizada. E para entendermos essas funções vamos criar aqui um novo programinha, tá bem? Vocês já devem estar sabendo como fazer a estrutura básica da linguagem C. Temos aqui a nossa estrutura básica e neste programinha vamos verificar se um número é par ou se ele é ímpar, utilizando as nossas novas funções. Para isso vamos introduzir com uma variável inteira, vou chamar de número, tá bem? E eu vou dar um ponto e vírgula aqui para terminar. E eu vou pedir esse número do utilizador. Vou colocar aqui duas barras para fazer um comentário. Esta variável, ou deixa eu colocar aqui, este valor vai ser inserido pelo user, ou pelo utilizador, tá bem? Bora lá. Então, já sabemos como pedir um valor, tá bem? Primeiramente precisamos informar o que é que queremos. Printf, olha, utilizador, eu preciso de um número inteiro, tá bem? Preciso de um número inteiro. E fecho com ponto e vírgula e vou fecho com ponto e vírgula e vou captar um número. Scanf, vamos pegar este número. É um número inteiro, porcentagem D, este número estamos a falar é o número, a nossa variável número. Fecho com ponto e vírgula. E agora vamos iniciar aqui com a manipulação do nosso if e do nosso else. O if significa se e o else significa se não. Para estruturar isso, escrevemos se, tá bem? Se, abrir parênteses, e aqui vamos escrever a comparação, né? Vamos escrever a relação. O que é que queremos? Queremos ver se a nossa variável número é um número par, tá bem? E para fazer isso, devemos seguir a lógica de que se um número é par, significa que se esse número for divisível por 2, então esse número é par. Então os números pares são todos os números divisíveis por 2. E os números divisíveis por 2 têm resto 0. Então vocês já sabem, pelo nome já vamos utilizar o operador resto ou módulo da divisão. Para fazermos isso dizemos assim: será que o número, a nossa variável número, módulo com 2, tá, é igual com 2 iguais, tá, para comparar, é igual a 0? Ele fez uma pergunta, ou seja, o resto da divisão de número que o utilizador vai colocar por 2 é igual a 0, ou seja, o resto vai ser 0. Se o número dividir por 2 e der um resto igual a 0, então o que é que fazemos aqui? Abrimos aqui as nossas chavetas e vai imprimir aqui na tela número par, tá bem? Número par, ótimo, e fecha-se com ponto e vírgula. Em que circunstância o nosso programa vai imprimir número par? Ele vai imprimir número par se o número for divisível por 2, ou se o número, o resto de divisão, for igual a 0, tá bem? E se caso contrário, o número que o utilizador colocar aqui tiver um resto de divisão diferente de 0. Então, se for diferente de 0, eu escrevo aqui se não, else, tá bem? Else, eu abro aqui a chaveta novamente e eu escrevo um outro printf. E nesse printf aqui, número ímpar, tá bem? Vou colocar aqui um /n para pular a linha e fecha-se com ponto e vírgula, tá bem? Na circunstância em que o número é par, ele escreve um número par. Se não, ou seja, não temos mais nenhuma outra ocasião a não ser diferente de 0, ele vai escrever aqui é ímpar. Se não for boi, é vaca, tá bem? Vamos aqui compilar o nosso projeto.
Tá alright, não faz mal. E executar. Então ele pede o número do utilizador e eu vou colocar 5. Vocês sabem que o número 5 é um número ímpar, tá bem? Então deve dar ímpar aqui e deu ímpar. Número ímpar. Ótimo, quer dizer que o nosso programa está a funcionar, mas vamos colocar aqui um outro valor, um valor que seja par. O número 16 é um número par? Sim, o número 16 é um número par, então tem que dar número par aqui. Número par. De facto, o número 16, tá bem? É um número par, tá bem? Dividir por 2 dá raiz de 0. Então foi esta aqui a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e aprendido e vamos aprofundar isso num exercício a seguir, tá bem? Bora aí!